Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito, então, da volta de Jesus. Só no Novo Testamento, nós temos mais de 300 textos que falam a respeito da volta de Jesus. Um deles é um que você conhece de cor. Não se turbe o vosso coração. Vamos falar juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Ele foi preparar lugar. Há quantos anos ele está preparando lugar? 2000 anos. Imagina como está ficando a casa, né? 2000 anos trabalhando nisso. É isso mesmo. O que Deus está preparando para nós, segundo o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca chegou ao coração humano. É isso que Deus está preparando. Hoje eu queria responder 4 perguntas com vocês. Primeiro, como será a vinda de Cristo? Para que Ele virá? Quando será? E como se preparar? 4 questões para nós respondermos hoje. Primeira delas, como será? Como Jesus voltará a essa terra? 2 textos. Mateus 24, 27, o próprio Jesus declarou assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Qual é a ênfase nesse texto? Todos verão. Um relâmpago não se oculta, pelo contrário, todos veem sua ação. Ele ilumina a escuridão. Então, quando Cristo voltar, será como um relâmpago. Um outro texto de Apocalipse: eis que vem com as nuvens. E quantos verão? Todo olho verá. Até quantos o traspassaram? Até aqueles que mataram a Jesus verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Como assim, pastor? Quem matou a Cristo vai vê-lo voltar? Vai, porque Daniel 12:2 diz que haverá uma ressurreição especial. Eu falei sobre ela aqui já, nessa série. Haverá uma ressurreição especial, onde haverá salvos e perdidos na mesma ressurreição. Quem serão os perdidos? Aqueles que traspassaram a Cristo, de acordo com Apocalipse 1:7, e aqueles que participaram do seu julgamento, segundo Mateus 26:64. Por parte dos salvos, quem vai ressuscitar? A Bíblia faz silêncio. Mas nós adventistas, que acreditamos no ministério profético de Ellen G. White tem 2 textos, onde ela diz assim, que nessa ressurreição especial de Daniel 12:2, vão ressuscitar todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. O que isso significa? Todos os que morreram de 1844 para cá, eles não ressuscitarão na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar na especial. Mas pastor, espera aí. Essa história que Jesus vai voltar, mas nós não vamos ser arrebatados? Essa história de arrebatamento secreto, não tem nada disso na Bíblia. Como não, pastor? A igreja não vai ser arrebatada? Claro que não. Jesus não vai levar ninguém antes. E nós vamos ler aqui alguns textos nessa noite que vão deixar isso muito claro. A igreja não vai ser arrebatada. Alguns tentam usar 2 textos da Bíblia, quando Jesus disse que um será tomado e outro deixado, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Ele não quer dizer que vai ser arrebatado. Ele quer dizer que podem as pessoas estarem juntas, mas uma pode ser salva e a outra não. Agora, quem disse para você que nós vamos ser arrebatados? Nós não vamos. A palavra arrebatamento é usada por Paulo no contexto da volta de Cristo, e eu vou ler essa palavra aqui nos escritos dele hoje, e eu volto a falar sobre esse assunto, mas eu já vou adiantando, não existe essa história de arrebatamento secreto, ninguém vai ser arrebatado. Arrebatados todos os salvos serão na volta de Cristo, e aí o sentido do texto é tomados e levados para os céus. Arrebatados antes disso? Ninguém. Mas eu volto a esse assunto.
Para que virá Jesus? E esse texto próximo já vai nos ajudar a contrapor melhor a questão do arrebatamento. Cristo disse assim, em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando é que Jesus dará a recompensa? Quando ele voltar. Aqui está dizendo, quando ele vir na glória de seu Pai. Então ninguém vai receber a recompensa antes, exceto aqueles que a Bíblia afirma que já receberam. Vamos contar nos dedos? Moisés, Enoque, Elias, acabou. Por nome só os 3. Tem mais um grupo, aqueles que ressuscitaram com Jesus, mas a Bíblia não dá nome. Então por nome são 3, Moisés, Elias, Enoque. Excetuando os 3 e aqueles que ressuscitaram com Cristo, que a Bíblia não dá o nome, todos só irão receber a recompensa quando Jesus voltar. Eu tinha um ancião na minha infância, que era muito positivo nos seus ensinos, nas suas pregações. Falamos ancião, os líderes da igreja, não que a pessoa seja idosa, né? Mas um desses líderes da igreja onde eu a frequentava quando pequeno, um dia faleceu um irmão dele, que não era adventista, era de uma igreja que acreditava na recompensa imediata após a morte. E esse meu amigo, ancião da minha igreja, foi para o cemitério. E quando lá chegaram, o pastor do irmão dele começou a fazer o sermão fúnebre. E em dado momento disse assim para a família: o irmão fulano está aqui, mas não chorem por ele, porque a alma já está na glória, com o Pai. E esse ancião disse assim: pastor, não minta para a minha família. Meu irmão está aqui, a alma dele não está na glória. Não existe isso. Você consegue imaginar a cara que o pastor fez? Eu não sei se teria coragem de fazer isso, né? Publicamente, assim, com o pastor. Então não existe essa história de morreu vai para o céu, morreu vai para o inferno, vai para o purgatório. Não existe isso. São invenções humanas. A pessoa morre e está morta. Até quando? Até a ressurreição. Ou a primeira ou a segunda. Jesus falou das duas. Você quer ver um outro texto que vai nos ajudar? Eis que venho sem demora, disse Cristo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus voltar, é aí que os salvos receberão a recompensa, não antes disso. Quais são as consequências da volta de Jesus? Para 4 grupos: para os vivos justos, para os justos mortos, para os ímpios vivos, para os ímpios mortos. Se resume a isso. A volta de Cristo terá consequências para esses 4 grupos. E eu e você vamos nos enquadrar num deles. Qual que você escolhe? 1, 2, 3 ou 4? 1, né? Eu vou no 1 também. Ninguém quer morrer, né? Então vamos lá, o que vai acontecer com os justos que ficarem vivos? A palavra de Deus diz assim: eis que vos digo um mistério, o apóstolo Paulo, nem todos dormiremos. O que significa dormir para Paulo? Morrer. Para a Bíblia, a morte é um sono, só isso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E Paulo continua: e nós seremos transformados. Por quê? Porque Paulo achava que ele não morreria. Paulo achava que Cristo voltaria nos seus dias. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós seremos transformados. Aí Paulo explica: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então é aí que nós seremos imortais, na volta de Jesus. Então o que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? No momento da volta de Cristo, o seu corpo passará por um processo que nós chamamos de glorificação.
O que é glorificação? É nós termos um corpo semelhante ao corpo de Adão antes do pecado. Só que com uma diferença. Nós teremos um corpo glorificado no mesmo tamanho que nós estamos, com a mesma fisionomia que nós temos. E como no céu, todas as faculdades continuarão a se desenvolver, todos nós iremos crescer. E um dia atingiremos a estatura de Adão e Eva. E todos nós vamos nos reconhecer. Claro que vamos. A fisionomia será mantida. Então, glorificação é um nome teológico que nós damos para a transformação que vai haver do corpo no momento da volta de Cristo. E o maior de todos os milagres que será operado é que na glorificação Deus vai arrancar de nós a natureza pecaminosa. Esse termo a gente usa para essa tendência que nós temos de fazer o que é errado. E isso Deus vai arrancar. Então, quando é que nós podemos declarar assim: estou santo, estou sem pecado? Só na glorificação. E só lá. Só lá. Porque aí nós não teremos mais tendência para o pecado. Isto é glorificação. O que vai acontecer com os justos que passarem pela morte? Os que já estão mortos e aqueles que ainda morrerão. Paulo mesmo escreve: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui a primeira ressurreição geral. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Mais uma vez Paulo dizendo: depois nós, os vivos, eu vou ficar vivo. Ele queria estar lá. Nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Jesus não pisa nessa terra quando ele voltar. Ele vai nos aguardar nas nuvens. E nós seremos levados até o encontro dele. E Paulo diz assim: e então estaremos para sempre com o Senhor. Então os justos que estão mortos, eles vão sair da sepultura já glorificados, completamente transformados. Quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, ele vai bradar com sua grande voz: levantai-vos, ó vós que dormis no pó. E ao som de sua voz, um grande terremoto abalará o planeta, e todas as sepulturas dos salvos se abrirão. E o que vai acontecer? Os ímpios que estiverem vivos, Paulo também diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esta palavra manifestação, da língua grega, significa aparucia. E quando a parucia acontecer, quando ele surgir, quando ele se manifestar, a glória desse evento vai levar aqueles ímpios que ainda não morreram, mesmo tendo passado pelas pragas, vai levá-los à morte nesse momento. E será um evento tão extraordinário, tão terrível, que em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 13 e 14, eles vão fugir do evento. E eles vão tentar se esconder nas cavernas e por detrás dos montes, e vão pedir aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E sabe por que os ímpios vão estar tão desesperados nesse momento? Sabe por que eles vão preferir a morte até que visualizar a volta de Jesus nos céus? É porque esse que vem nos céus não é um desconhecido. Eles sabem quem é ele. Eles tiveram várias oportunidades. Muitas chances foram dadas. O Espírito Santo trabalhou nessas vidas de forma incansável.
Mas em cada apelo, em cada convite, a resposta sempre foi não, foi não, foi não. Agora é tarde demais. Mas sabe qual é a boa notícia? Ainda não é tarde demais. Naquele dia será, hoje não. E para você que nos acompanha pela internet, a mensagem é para você. Naquele dia será tarde para milhares, mas hoje ainda não. Por quê? Porque nesta noite o Espírito Santo vai falar ao seu coração mais uma vez. Jesus vai bater à porta do seu coração pedindo lugar para entrar. E se você ceder à voz desse Espírito manso e suave, você vai estar protegido e naquele dia você vai abrir os seus braços, de acordo com Isaías 25:9, e vai dizer assim: eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Então você vai ter que enfrentar a volta de Jesus. E só vai haver duas reações: uns que vão abrir os braços para recebê-lo com alegria, e outros que vão preferir a morte a ter que encontrá-lo, porque rejeitaram todos os seus apelos. É por isso que o assunto é tão sério. É por isso que a Bíblia trata desse assunto tão sério. E os ímpios que estiverem mortos, o que vai acontecer com eles? Nada. O Apocalipse diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos depois, os ímpios ressuscitarão. Mas na volta de Cristo, não, eles permanecem lá, nos sepulcros. Eles não verão a volta de Jesus. E tem muita gente curiosa, né? Pastor, como é que é essa história de morrer 1000 anos? Gente, morrer é igual dormir. É por isso que a Bíblia fala que a morte é um sono. Você ontem deitou, não sei que horas, 10, 11, dormiu 7, 8 horas, acordou, você não viu nada. Assim quem morre. E não importa se a pessoa morreu há uma semana, ou há 100 anos atrás, ou há 1000 anos, para ele não passou tempo nenhum. Ele fechou os olhos na morte e vai abri-lo na ressurreição, ou na primeira, ou na segunda. Mas a gente está aqui para não pegar nenhuma das duas, né? Para ficar vivo. Mas se Deus nos chamar, que seja a primeira, né? E quando Jesus voltar, quem é que vem com ele? Esse texto é interessante. Jesus mesmo foi quem diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, gravou? Quem é que vem com Jesus? Todos os anjos. É por isso que você vai para Apocalipse capítulo 8, verso 1, e lá diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? Cerca de meia hora. E cerca de meia hora profética é uma semana. O céu vai estar em silêncio durante uma semana. E esse período de uma semana é o prazo que nós vamos gastar para viajar daqui para o céu. E o céu vai estar em silêncio porque não vai ter nenhum anjo cantando. Por quê? Porque todos eles virão com Jesus. Agora, para que tanto anjo na volta de Jesus? Eu vou explicar. É porque eles terão a missão de reunir as famílias de todas as eras. E eles vão levar os pais até os braços dos filhos, os filhos aos braços dos pais, irmão vai encontrar irmão, esposo vai encontrar esposo, o cônjuge. Vai ser uma reunião extraordinária. Não só encontrar as pessoas que nós conhecemos aqui, que nós amamos, mas nós vamos nos encontrar com os grandes heróis da Bíblia. Nós vamos conhecê-los, conhecer Noé, conhecer Moisés, conhecer Elias, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, João, Pedro, Paulo. Nós vamos com Judas, não é os Iscariotes não, é o outro. Vamos conhecê-lo também, o que escreveu na Bíblia, o meio-irmão de Jesus. Nós vamos conhecer tanta gente. Os anjos vão reunir as famílias, e nós teremos uma eterna família no céu. E sabe o que eu imagino? Que quando os nossos olhos se abrirem nesse glorioso dia,
O primeiro anjo que nós vamos visualizar é aquele que nós chamamos anjo da guarda, né? É o anjo que Deus nos deu quando nós nascemos. É um anjo que Deus designou para ser o nosso guardador. Um anjo para nos acompanhar ao longo de toda a vida. Pastor, então quando isso vai acontecer? A gente quer que isso seja logo. Quando vai ser? Jesus falou assim: mas a respeito daquele dia e hora, quem sabe? Ninguém. Nem quem? Nem os anjos, porque eles não são oniscientes. Nem quem? O Filho. Ah, mas Jesus não sabia? Na sua natureza humana, ele não sabia. Enquanto homem, ele não sabia. Não é que ele perdeu a natureza divina, né? Ele não perdeu. Mas ele não fez uso dela durante os 33 anos da encarnação. E como ele não fez uso da natureza divina, enquanto encarnado, como homem, ele não sabia. Quem sabe somente? O Pai. Agora, o Pai tem uma data marcada. O Pai tem. O Pai sabe. E essa data o Pai já marcou pensando em nós. Pensando em cada filho, em cada filha. Deus, quando marcou a data da volta do Filho dele, Ele levou em conta a sua história, a minha história. Mas Deus tem um plano muito bem elaborado. Um plano que não sofre retardos. E na hora certa o Pai vai ordenar ao Filho que venha. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas como temos visto ao longo desta semana, ao longo desta série, estamos vivendo no calendário profético, nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Os últimos grãos. E logo Cristo vai voltar. E a pergunta-chave que nós temos que responder nessa noite é a seguinte: como se preparar? Já que eu não sei, como que eu posso me preparar para esse evento? Jesus diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como eu posso me preparar? Vigiando. E aí você tem no Evangelho várias parábolas contadas por Cristo, falando a respeito da necessidade de vigilância. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Então nós temos várias parábolas que foram contadas para ensinar o seguinte: você tem que vigiar em todo o tempo. A todo momento nós temos que estar em oração e em preparo, justamente por não sabermos quando isso acontecerá. O certo é que todo ser humano terá apenas 2 destinos, 2 direções: ou ele será salvo, ou ele será condenado. E a única saída que eu e você temos, qual é? É nos colocarmos nas mãos de Deus todos os dias, clamando a Ele por misericórdia e pedindo a Ele que nos ajude nesse preparo para o tempo final. Eu tenho uma família grande. Aqui alguns conhecem meus familiares. Essa foto está bem antiga, né? Mas é uma das que eu tenho, onde todos estavam reunidos. Eu perdi meu pai, seu José, e perdi esse irmão ao centro, de camisa branca, João. Dos 11, hoje 9 estão vivos. Eu perdi um pai e perdi um irmão. E nós não éramos adventistas. Até que um ancião de igreja, um médico, foi para o bairro onde eu morava, dirigiu uma série de evangelismo, começando com a Semana Santa, e nessa Semana Santa eu tomei a minha decisão, aos 13 anos de idade. Eu fui o único da família que assistiu a essa semana e tomei a minha decisão pelo batismo. Na realidade, naquela série de evangelismo que esse médico fez, que durou mais ou menos 60 noites, só houve um batismo, só o meu. E eu disse para ele, de que ele havia ido naquele bairro só para me buscar. E ele me acompanhou na minha jornada cristã, até o 3º ano de teologia, quando ele faleceu. Quando eu fiz 17 anos,
foi no ano de 1989, a Igreja Adventista no Brasil estava lançando uma campanha chamada Nacional 89. Eu tinha 17 anos naquele ano, e aí eu me propus a fazer uma série de evangelismo também, porque foi quando foi introduzido no Brasil o seminário As Revelações do Apocalipse, do pastor Daniel Belvedere. Então eu estudava à noite, e eu pedi à diretora da minha escola que deixasse na sexta-noite, já que eu não ia para a aula, que eu dirigisse um seminário na escola. E ela deixou. E eu fazia um seminário do Apocalipse na escola e fazia um outro no meu bairro domingo à noite. Então na sexta era na escola, no domingo à noite no meu bairro. Naquele primeiro evangelismo que eu fiz, 6 pessoas se batizaram. Para mim foi uma alegria muito grande. Depois se batizaram alguns irmãos, sobrinhos, primos, e a família começou a vir. Mas tinha uma que eu queria muito que viesse, Dona Adelaide. Mas eu ficava pensando comigo, como que essa mulher vai compreender santuário? Ela é semi-analfabeta. Mal escreve o nome, coitada. Trabalhou a vida inteira, nem cresceu de tanto que trabalhou. Quando eu abraço minha mãe, eu ponho ela embaixo do meu queixo. Exatamente aqui ela bate. Tanto que trabalhou que nem cresceu. Criando 9 filhos. Eu faço isso com 3. Imagine com 9. Mas eu queria muito que a minha mãe compreendesse o evangelho que a gente abraçou. Estávamos na igreja, eu mais 2 irmãos. Eu fazia o ensino médio numa escola pública, caminhava 40 quilômetros para chegar na escola, depois mais 40, caminhava 40 minutos para ir para a escola, depois mais 40 para voltar toda noite. E eu saía da escola às 11 horas, chegava às 11h40 em casa. E toda noite quando eu chegava, lá estava minha mãe sentadinha na sala esperando. Falei, mãe, vai dormir, mãe. Falei, eu estava esperando você chegar. Mãe, eu vou chegar todo dia às 11h40, vá dormir. Mas mãe não tem jeito. E ela não dormia enquanto eu não chegava. E eu fazia uma coisa. Depois que minha mãe adormecia, passada a meia-noite, eu entrava bem silencioso no quarto dela, me colocava de joelhos na beira da cama dela e orava para Deus e falava assim, Senhor, eu não sei como que essa mulher vai entender o que eu estou entendendo da Bíblia, mas alcance essa mulher. Eu não posso ir para o céu sem ela. Várias noites eu entrei no quarto dela e me colocava de joelhos pertinho da cama dela e orava por ela. Eu fiz 18 anos, passei no vestibular, fui para a Bahia fazer teologia. E enquanto eu estava lá na Bahia, a minha mãe teve um sonho. Minha mãe sonhou que Jesus estava voltando. Ela viu as nuvens se enrolando. Ela viu Cristo e os anjos. E daqui a pouco ela viu os anjos passando a toda velocidade, de um lado para o outro, recolhendo os salvos. E esses anjos foram até a nossa casa. Me pegaram e mais 2 irmãos que estavam na igreja. E os anjos estavam nos levando. E ela contou para mim que no sonho, ela agarrou a veste do anjo e disse, eu também quero ir. E o anjo reverente se voltou e disse, você não pode, você não está batizada. E com essa fala do anjo, que ela acordou. Acordou em prantos, chorando, porque os filhos estavam indo para o céu e ela estava ficando. Eu estava na Bahia, ela chamou uma tia minha adventista e disse, eu quero ser batizada. E ela foi. O dízimo separa com muito cuidado. Hoje ela está com 85. Mas esta fala do anjo mostrou para minha mãe o que, quem sabe, dezenas de estudos não fariam. A necessidade de preparo. O evento da volta. Eu estou falando para alguém agora que conhece essa mensagem há muito tempo, né?
Talvez a tua esposa tenha orado por você por 20, 30 anos e você nunca se decidiu. Sabe o que pode acontecer? Você perder o maior dom que o céu pode otorgar ao ser humano, que é a vida eterna. Talvez eu estou falando por uma filha que se revoltou contra a igreja, contra os pais, abandonou os caminhos do Senhor, e a tua mãe implora tanto para você voltar para a igreja, para você voltar para Jesus, e você vive com essa revolta interna dentro de você, como que se Jesus tivesse feito algo contra você. Pode ser até que a igreja tenha machucado você, mas Jesus não fez nada com você. Eu estou falando agora para um jovem que na infância foi cristão, mas hoje está longe dos caminhos do Senhor. Essa noite é noite de voltar, porque ainda há tempo, ainda há esperança para você. Por isso eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Tome agora a decisão de voltar aos braços do Senhor e se preparar para a volta dele. Nós precisamos nos preparar. Por isso Cristo disse: vigiai em todo tempo. Em todo tempo. Eu queria orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite que nos aconselha a vigiarmos em todo tempo. Nós queremos estar atentos aos eventos finais que estão tendo lugar e nós queremos nos preparar para a tua breve volta. Por isso, bom Deus, que o teu Espírito trabalhe poderosamente em nosso coração, nos ajudando em cada situação, em cada momento. Abençoe também os que nos assistem agora pela internet. Que o teu bom e santo Espírito possa abraçar todos esses que estão se decidindo. E se porventura houver alguém ainda em cima do muro, alguém indeciso, por favor, Senhor, toque nesta vida, para que a decisão seja tomada o mais breve possível, para que através de uma entrega ao Senhor e do batismo, estejamos prontos para te receber. Cuida de todos nós, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.